Hoje a gente está aqui com a professora Sônia Soundsen, professora titular de História e Teoria da Arte no Departamento de Artes Plásticas da ECA USP. Queria agradecer à professora Sônia por ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar da relação entre as vistas dos irmãos Lumière e a pintura francesa aí da segunda metade do século XIX. É isso. Antes de passar a palavra para a professora Sônia, eu só queria avisar que quem tiver pergunta, a professora Sônia vai fazer a exposição e no final a gente vai abrir para perguntas. E quando vocês tiverem pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone até vocês, porque a gente está gravando e então é importante fazer as perguntas no microfone. É isso. Boa aula. Obrigado, Kalak. Boa noite, pessoal. Eu quero começar agradecendo ao Kalak Nogueira, a Maria Chiaretti, que não pôde estar aqui, ao Lucas Batista, a equipe que elaborou esse projeto e também ao Centro Cultural Banco do Brasil, que o acolhe. Eu preparei um roteiro que eu vou seguir, mas antes de passar a apresentação desse roteiro, eu gostaria de mostrar a vocês um conjunto de slides que eu preparei. Eu vou tentar me conter e não me deter no comentário desses slides. Eles são, de alguma maneira, eles são abordados, as questões que eles suscitam são abordadas na minha fala, mas eu gostaria de um pouco trazer vocês para o ambiente de questões que eu preparei, então é por isso que eu vou começar apresentando essa série de acho que são 30 e poucos ou 40 slides. Os organizadores, a Maria, que foi quem primeiro me contatou, ela falou: você poderia falar, ela me sugeriu tocar na questão da pintura. Então, eu opto, evidentemente, nós estamos no contexto francês, eu opto naturalmente pelo contexto parisiense, e é uma escolha histórica forte. Não é simplesmente para coincidir com o ambiente intelectual e cultural dos irmãos Lumière. O tipo de experiência artística mais arrojada, mais provocante, mais inquieta que se tem nesse momento, no contexto da modernidade industrial, no contexto do capitalismo avançado, né? No contexto de uma cultura urbana complexa e sofisticada como é a parisiense, né? Então, não é por acaso que eu opto por falar, e que faz sentido, é uma questão contundente, aproximar a prática da arte, especificamente os acontecimentos que são radicais, que se dão na pintura, especificamente na pintura, aproximá-los à experiência do nascente cinema nos irmãos Lumière. Às vezes, eu vou usar muito genericamente o termo pintura impressionista, mas eu estarei me referindo a uma experiência mais abrangente do que propriamente a experiência do impressionismo, que, enfim, a rigor, ela tem um auge durante uns 10 anos, na década de 1870. Os artistas, cada um vai tomar rumos muito pessoais, né? Já nos anos 80 já estão se definindo trajetórias muito singulares que não se deixam explicar sob a rubrica impressionismo. Mas o impressionismo, e antes do impressionismo, a figura, as experimentações audazes de um artista como Manet, que é um pouquinho mais velho que essa geração que pela primeira vez expõe em 1874 e não expõe nos lugares oficiais, nos lugares institucionais consagrados. Eles vão expor no ateliê de um fotógrafo, que é o Nadar, é a primeira exposição do grupo impressionista. O Manet é uma figura de impacto, né, que imanta essa jovem geração.
Então, eu vou me referir muito ao trabalho do Manet e vou me referir ao impressionismo sem muito rigor, né, porque já em meados da década de 1880, você já tem uma leva que é pós-impressionista, que critica o impressionismo, mas eu não quero me deter nessas especificações, só um pouco pedindo a paciência de vocês para o fato de que eu não estarei, do ponto de vista histórico, usando a nomenclatura com o mais perfeito rigor. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa série de slides é o seguinte, a questão da visão, a questão do olhar, ela estará sendo crucialmente colocada em xeque na pintura mais experimental, na prática pictórica mais radical que se inicia na obra do Manet, já no início da década de 1860. Essa obra, como vocês estão vendo, 62, 63. Eu vou mostrar algumas obras do Eduardo Manet desse período, que são obras de provocação que desconstroem paradigmas longamente estabelecidos na tradição artística, desde o Renascimento. Então, eu não vou me deter muito, mas prestem atenção estruturalmente na questão do olhar, como esse olhar ele inquire um observador que está posto para fora do espaço ideal, do espaço abstrato, geométrico, representacional da pintura. Esse olhar, ele provocantemente, ele atravessa a tela e ele vai para além da moldura, ele chega ao observador. Ele chega ao espaço da vida comum. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês prestarem a atenção nessa série de slides, no trabalho do olhar, como ele é estrutural e como ele é provocante, como ele incita, ele insta a esse observador do outro lado. O espaço geralmente é muito comprimido, o espaço se projeta para fora da superfície, das idealidades da superfície pictórica, e a pintura, ela há um movimento bastante acentuado em direção a isso que eu chamo do espaço da vida comum. A pintura desce das alturas das belas artes, dos temas do belo, do sublime, e almeja esse espaço da vida comum. Então, aqui vocês têm essa obra, que é traduzida, às vezes, como a refeição na relva, o piquenique na relva. Aqui o concerto nas Tulherias, ou música nas Tulherias, também desse mesmo período. Notem o espaço comprimido, horizontalizado, empurrando para o espaço do observador, nos instando, nós somos envolvidos pelo espaço pictórico, ou o espaço da tela, o espaço pictórico se extravasa para o espaço da vida comum. Essa é uma obra um pouco mais complexa. Eu teria que falar da relação da pintura mais experimental que se faz nesse momento no contexto parisiense. A relação com a tradição, uma relação dessacralizada com a tradição, mas eu não por isso eu trouxe a obra original que a Olímpia do Manet comenta. Evidentemente, há uma provocação contundente no fato de esse artista colocar essa personagem feminina, substituir a iconografia da deusa, da ninfa, substituir o mito clássico, da antiguidade clássica. Vênus é uma figura, especialmente na tradição latina, associada à beleza, ao amor, ao erotismo, mas é a beleza sublimada na tradição, desde na tradição europeia, moderna europeia, desde o Renascimento. O Manet transforma
o que seria essa ninfa, né, esse belo sublimado, numa figura de alcova. A moça é uma cortesã, ela está anunciando uma disponibilidade sexual à Olímpia. Olímpia, há toda uma literatura, aí, um cronismo popular de almanaque. Olímpia é um nome popular de bordel, né, que você encontra entre as moças que trabalham nos bordéis. Então, Manet está decididamente trazendo esse corpo para uma dimensão mundana. Eu não quero me deter, essa tela, evidentemente, é provocante. Há o olhar dessa governanta, esse olhar de cumplicidade, trazendo um ramalhete de um possível cliente. Há um olhar de cumplicidade dessa governanta negra. Há uma literatura, há documentação sobre quem é essa moça que traz esse ramalhete. Eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas é interessante que há uma cumplicidade de plebe aí, né, a despeito, né, da questão racial. Há uma cumplicidade aí de baixo, né, entre essas duas figuras femininas. E aqui também vocês não vão ver uma cultura do retrato, e isso é um fato notável, na pintura do impressionismo, né? Usando o termo impressionismo genericamente. Os rostos são sempre capturados casualmente, são capturados na variedade inesgotável da contingência, da vida cotidiana, do espaço fenomênico. Então, é notável o fato de que esse olhar ele se encontrou fortuitamente com o do pintor, mas é um encontro absolutamente provisório. E está assinalado o quanto ele é provisório, porque ela segura a página, ela prende a leitura, ela não desiste, ela não renuncia completamente à atividade da leitura para se dar a esse contato visual. O contato visual é absolutamente randômico, é fortuito, esse rosto não tem uma psicologia. Então, esse caráter provisório da subjetividade é algo que nos interessará também. Eu peço a vocês que o retenham. Aqui, essa é uma das obras mais inquietantes do Manet, diferentemente das obras anteriores que eu acabo de projetar, que são da década de 60, do começo da década de 60. Essa é uma obra feita pouco antes da morte dele, entre 81 e 82. Ele morre jovem, com 53 anos. Mas notem, nessa obra, vocês têm uma parte importante da pintura ocupada por um espelho. Quase que 3/4 dessa pintura é ocupada pelo espelho. Então, o que vocês veem ocupando o espaço da frontalidade, o espaço do motivo, né, o espaço do objeto que imanta, né, a visão do sujeito, a visão do observador, o mundo centralizado, né, na visão privilegiada de um observador. Esse mundo ele é totalmente deshierarquizado, né, ele é comprimido, e vocês têm uma reversão brutal, que vocês estão vendo o verso, né, ganhando o estatuto do recto, né, está passando para frente. Então, há uma livre comutação entre frente e verso, porque o que nós estamos vendo aqui é o que está atrás de nós, o que está se projetando atrás dessa garçonete, né? E esse aqui também nos interessa, um dos aspectos para os quais eu quero chamar a atenção de vocês projetando essa série de pinturas. Eu falei do interesse
da pintura pelo espaço da vida comum, né? Eu falei da dessublimação do belo, do sublime. E eu acho importante notar que, nesse momento, está se constituindo, no contexto da modernidade mais avançada, do capitalismo mais avançado, uma cultura urbana, que é um lugar extremamente rico, rico de tensões, de experiências culturais. É o lugar onde as experiências culturais mais avançadas, elas se dão nesse campo conflagrado dessa cultura urbana. Então, essa noção de uma cultura urbana complexa, avançada, e como um campo de forças em entrechoque, a gente não pode, evidentemente, a gente não pode se esquecer, que nós estamos num momento de plena expansão das expedições coloniais. É nesse momento que, no cerne dessa cultura urbana, começam a surgir os grandes entretenimentos de massa, as exposições universais, que são eventos, o que hoje nós temos em bienais, que se multiplicam pelo mundo inteiro. O modelo, o germen das bienais são essas grandes exposições universais, que eram exposições que elas passaram a acontecer em outras grandes capitais, nos Estados Unidos, e na Escandinávia, enfim, na Europa do Norte, já no final do século XIX, início do século XX, se disseminaram como um modelo da cultura do espetáculo, né? E as exposições de arte os salões de arte na França passam a ocorrer no contexto dessas grandes exposições universais, né? Então, eu quero dizer, está se constituindo uma cultura urbana complexa. Nessas exposições universais, eu me perdi um pouco. Eu falei da questão colonial e introduzi o fato histórico dessas exposições universais. Essas exposições universais, elas são uma estratégia ideológica do governo napoleônico, uma estratégia poderosa, né? Porque elas trazem uma exposição, né, do triunfo da civilização europeia. Há uma propaganda ideológica. A França, ela faz construir o seu pavilhão colonial, intitulado Pavilhão Colonial, onde ela mostra os pavilhões da Indochina, pavilhão da África. Ela traz tribos africanas, né? Eles se registram no museu etnográfico, vozes, cantos, tradições, enfim, desses povos, né? Então, em ritos de espetáculo, de entretenimento, né? São parte dessa cultura visual, dessa cultura de imagens que se dissemina. Eu estou chamando a atenção para o fato de que a riqueza, a potência dessa cultura urbana, evidentemente, ela não deve nos enganar sobre a quantidade de tensões que ela contém, né? Ela é um repositório de tensões políticas, econômicas, sociais, né? Pesado, né? E por tudo isso, né, é um terreno profundamente rico para a nossa análise, né? Então, eu chamo a atenção de vocês para o quanto essas pinturas nos falam desse contexto, dessa cultura urbana, né, sofisticada, onde essas questões, tensões de classe, tensões de gênero, tensões raciais, evidentemente, estão codificadas, né, estão territorializadas, estão em disputa. Eu trouxe eu selecionei da infinidade de quase 2.000 vistas do Lumière, né, com as quais vocês estão familiarizados no próprio evento do qual vocês estão participando. Aqui é um frame da saída da fábrica, e eu acho que eu não consegui
um momento tão pregnante como eu achei que tinha obtido, mas é o fato de que algumas dessas pessoas furtivamente olham para a câmera, né? Então, eu acho extraordinário, tanto quanto vocês viram nas pinturas do Manet, como há esse olhar, essa autocompreensão do dispositivo da representação, né? O quanto ele está presente na pintura, o quanto ele é enunciado na pintura do Manet, né? Eu estou fazendo um paralelo com o fato, né, de que essas vistas do Lumière, elas transitam de uma maneira fluida, né, entre ficção, entre a mise-en-scène, né, e aquilo que o Jacomon fala, o efeito de real, né? Como há 3 versões dessa saída da fábrica, né, então essas pessoas sabem que elas estão sendo registradas, né? Então, a questão, eu separei esse frame um pouco para... Tem um outro, acho que vai ficar mais claro. Essa figura, esse é interessantíssimo. Esse é a escada da ponte de Alma, né? E aí você tem essa figura masculina, ele sai do quadro, ele volta para olhar, ele fica intrigado com o dispositivo, com a câmera. Então, um pouco para... Agora, isso depois eu não vou poder me estender, mas eu tento abordar muito tangencialmente no roteiro que eu preparei. É evidente que, na pintura, o pintor, né, ele não tem essa cumplicidade, né, pontual, né, com o olhar das figuras, porque, né, aquela garçonete, evidentemente, aquela garçonete, por acaso, ele conheceu, chama-se Suzon, o sobrenome é Suzon, eu não me lembro do primeiro nome, e ela que posa naquele balcão de bebidas, que aquele pano de fundo, na verdade, é o espelho. Mas aqui há o contato visual dessas pessoas com o aparato, né? Então, você tem uma situação totalmente nova, né, do ponto de vista da subjetividade, no que concerne a questão da visão, porque o contato não é com o olho do pintor que fixa a minha imagem, mas o contato é com um dispositivo, né, destituído de metafísica, destituído de subjetividade. E aqui essa figura... Ai, eu me adiantei, peraí. Eu falava, então, dessa cultura urbana. O personagem da multidão que vocês terão visto tão assiduamente nas vistas dos Lumière, vocês estão vendo também a multidão. A multidão está presente na poesia do Baudelaire, né, desde a década de 1840, enfim, né? E há poemas, né, do Baudelaire sobre a multidão como esse personagem de potência, né, na cidade industrial moderna, nesse contexto urbano, né? Então, a multidão para mim, é um tema fascinante, né? E, enfim, que vai perseguir, que é uma potência política, né, capaz de disrupção. Mas há textos fascinantes também, os primeiros textos de psiquiatras, de médicos, né, falando, um psiquiatra francês chamado Gustave Le Bon, que foi uma referência para o Freud, no fim do século XIX, falando que a multidão se comporta, tem um comportamento feminino que é irracional, então precisamos nos acautelar, né? Esses eventos, as grandes feiras, as grandes exposições universais, a primeira que ocorreu em Londres, em 1851, as autoridades da coroa britânica se municiaram de um esquema de segurança extremamente cerrado, porque eles não sabiam a reação das multidões quando acorressem ao pavilhão onde ocorreria. A primeira ocorreu
na Inglaterra, depois a França se torna decididamente o lugar das mais potentes exposições, que são incorporadas pela grande indústria do entretenimento, do turismo, etc. Mas nos interessa a ideia do anonimato, né? Depois a ideia a quem se dirige a pintura nos salões, a esse público amorfo, né, a esse público indistinto. E essa é a grande celebração do cinema, né, a dimensão social inclusiva do cinema, a utopia inclusiva, democrática do cinema. E, no campo da arte, é uma perspectiva tensa, né, porque a pintura, né, ela tem uma autorreflexividade, ela requer um tempo distendido, né, um tempo refreado, um tempo... Ela é egoísta, a experiência da arte de vanguarda nesse momento. Então, ela entra em tensão com esse público anônimo, distraído, né, que tem uma relação de indiferença, enfim. Então, esse é um outro tema paralelo, mas eu trouxe vários flagrantes, né, dessa cultura urbana, dessa nova sociabilidade que é da ordem do deslocamento, do desenraizamento. Tudo isso eu pretendo deixar mais claro, essas menções a questões conceituais. Então, a ideia, né, do espaço também descentrado, né, evidentemente, num contraste brutal com toda a tradição clássica da representação, que pressupõe o espaço perspectivo, um objeto privilegiado, né, ao qual nós somos gradualmente conduzidos, né? Nosso olho é gradualmente conduzido para o interior do espaço da pintura, onde se aloja, né, o objeto privilegiado do nosso olhar, né? Esses rolos de fumaça, essa dissipação, né, de todos os objetos sólidos, enfim, essa indiferenciação, né, entre figura e fundo, entre o côncavo e o convexo, entre o sólido e o vazado, né? Há uma indiferenciação da experiência espacial, né? Espaço-temporal, na verdade. Eu acho que a Estrada de Ferro é emblemática da provisoriedade, né, da vida subjetiva, né? Eu passei... Bom, eu saí do Manet, fui para o Monet, mas vocês estão acompanhando aí pelas legendas, né? Aqui também eu peguei esse frame porque eu encontrei o olhar, ele se voltou para o dispositivo, né, para a máquina de projeção. Nós estamos habituados a associar a pintura impressionista, enfim, né, especialmente as pessoas que não são ligadas ao meio de arte, a cenas de recreação, da recreação burguesa, né, cenas de regatas, de piqueniques. E eu fiz questão de mostrar olhares, né, esses olhares que não estão que não são tão reproduzidos, né, na indústria editorial, na mídia. E há essas cenas de trabalho, cenas suburbanas, né, cenas desglamorizadas, para mostrar um pouco como a visão ela busca esse espaço rente da vida comum. E aqui uma rara cena de trabalho. E aqui uma cultura de subúrbio, né, com chaminé, essa paisagem lambida, né, uma paisagem que não tem comoção, né, que não tem o sublime, né, o acontecimento são essas chaminés, são os rolos de fumaça. Então, um pouco sublinhando
Aqui mais uma cena, né, que aparece o personagem da multidão, né, assim, randomicamente aí, disposta. Aqui, esse frame, essa aqui é uma... Eu não me lembro o nome dessa praça de Lyon, mas é uma... Vocês concordarão comigo, ou, salvo engano meu, mas raramente a gente vê essa... Provavelmente essa cena foi colhida de algum balcãozinho, de alguma água furtada. E esse é um ponto de vista que faz toda a diferença para nós, porque, geralmente, o olhar do artista a esse contexto urbano, o artista é marcada a distância, ele está numa posição quase que de um voyeur. E, normalmente, o que vocês vão encontrar é isso, o artista está em algum lugar alto, ele está dissociado, né, desse ramerrão que ele está registrando, que o trabalho dele em pintura está registrando, não aqui. Mas quando vocês veem essas cenas urbanas, né, e é muito diferente o ponto de vista das vistas do Lumière, porque ele está no nível. Ele não... Então, eu achei curioso. Aqui tem esse ponto de vista que é muito próximo ao do artista, que está resguardado no balcãozinho ou na água furtada, ali na parte superior dos edifícios. Aqui, mais uma pintura né, que é um pouco essa posição resguardada, né, do voyeur, uma posição de distância. Aqui também uma do Van Gogh. Aqui cenas de trabalho. Eu colhi essas imagens daquela compilação das 114 vistas do Bertrand Tavernier. Cenas de trabalho das passadeiras. E aqui, bom, eu fico morrendo de vontade de comentar mais do Degas, porque o Degas é um artista. A pintura do Degas que é uma pintura refinada, é uma pintura cerebral enfim, frequentemente tem um ponto de vista burguês. Tem as pinturas de concertos, as pinturas de corridas de cavalo, né, que são recriações burguesas. E é interessante a gente encontrar essas cenas de trabalho das passadeiras, né, no Degas. E que eu já estou me estendendo demais. Mas o Degas tem muitas pinturas de bordel, e são as pinturas mais interessantes de nus femininos produzidas, né, nesse contexto de vanguarda da arte que se pratica em Paris nessas décadas finais, sobretudo nos últimos 25 anos do século XIX. Vocês podem comparar comparativamente, vocês peguem os nus adocicados do Renoir, né, preferência minha, os do Degas são muito mais pungentes do que, né, aquelas moças, né, nus sentimentais que parecem um bolo, né, cheio de glacê. Aqueles nus femininos do Renoir parecem bolos glaciados. E o Degas, então, só para dizer que há muitos estudos, há documentos, né, que testemunham que as moças que trabalham como passadeiras, e é um trabalho de miséria, elas frequentemente se dividem na prostituição, né? As costureirinhas de subúrbio frequentemente trabalham como prostitutas também. Então, é só para dizer que provavelmente esse interesse do Degas é mais complexo, né? E aqui tem essas cenas das lavadeiras, perdão. Um comentário adicional que não tem muito relação direta com o que eu vou ver, mas eu acho extraordinária nessa obra e num outro que ele tira o coque do forno, não sei se vocês... Eu acho que eu vou mostrar.
do ponto de vista compositivo, né, seria um espaço de rigor bidimensional, um espaço plano. E o que eu acho extraordinário é como ele obtém qualidades espaciais, profundidades. A gente, vendo o filme, né, há uma série de acontecimentos ali naquele plano superior, que relativizam essa condição plana rigorosa, né, de bidimensionalidade rigorosa aqui no primeiro plano. Então, eu acho extraordinária a sutileza aí da filmagem. Bom, aqui, né, uma pintura que tematiza uma divergência também, né, os olhares disparatados, o pai com as crianças, né, há um desafeto, enfim, nesse trio aí, que eu também acho interessante sobre quando a gente fala de olhar. Uma cena de trabalho do Cézanne, uma cena de trabalho também do Caillebotte, que é um artista mais convencional, mas é um artista bastante interessante. É um artista né, ele vem de uma burguesia abastada, e ele tem uma relação de camaradagem com os artistas que são mais duros que ele, e ele compra muitas obras dos artistas amigos, né? Então, ele monta uma coleção extraordinária que existe até hoje, que veio do Caillebotte, que era amigo do... E esse é uma profissão de pintor de paredes também, aqui o Espaço da Vida Comum, né, que é um pouco aí o sabor, o tempero da visão das vistas do Lumière. E aqui essas figuras, né, altivas aí de burgueses nessa Paris aí, fin de siècle. E aqui, evidentemente, esse estilo célebre do trem chegando em La Ciotat, a observação não é minha, mas, de alguma maneira, eu abordo essa questão enfim, muitas das minhas aulas, quando eu trato da pintura impressionista. O Jacquemont, ele fala, eu acho que com enorme acuidade, como o Lumière implode o campo, implode o enquadramento. E é muito claro, né, esse trem que vem lá de longe, uma manchinha, e rompe, se extravasa para além do campo. Essa é uma ação disjuntiva, disruptiva, né, que é marcante na pintura mais experimental. E, de alguma maneira, aquele bar em Folies Bergère que vocês viram, a moça no balcão, ele faz isso por outros... Eu trouxe o Caillebotte, mas acho que tem mais ou menos esse movimento indo para fora, de arrebentar o quadro. E aqui cenas de lazer. E aqui uma cena também de lazer. Esse artista, que é o Seurat é um militante socialista, e ele tem uma visão otimista do processo de industrialização, e uma visão, uma utopia da cidade industrial moderna como uma cidade inclusiva, democrática. Então, essa cena do parque é um pouco uma descrição dessa confraternização, né, de classes sociais, o trabalhador, a moça burguesa, enfim, que fica mais claro nesses rapazes aqui, numa cena de lazer às bordas do Sena. Bom, então, com essas imagens e com esse elenco de questões aqui que eu apresento de uma maneira desordenada e meio ansiosa a vocês, agora, então, eu passo ao roteiro.
Bom, seja na literatura... deixa eu deixar... Pera lá. Eu queria deixar o Manet na frente. Deve ter algum jeito mais inteligente de fazer isso, me perdoem. É isso aqui. Seja na literatura sobre artes plásticas ou sobre cinema, é bastante frequente encontrarmos a obra dos irmãos Lumière associada ao impressionismo. De fato, o impressionismo e o cinema dos Lumière eram acontecimentos culturais mais ou menos contemporâneos. Embora a pintura impressionista tivesse começado a se formar no início dos anos 60, vocês viram, Manet é uma figura de referência para essa geração. Na verdade, entretanto, a geração impressionista vem a público e causa um enorme escândalo em 1874, na primeira exposição do grupo. Mas tudo isso para dizer, essa pintura de desconstrução, de disjunção, de provocação, ela já estava se fazendo em germe, mais de 2 décadas antes da invenção do cinematógrafo pelos Lumière, em 1895. Isto é, quando os irmãos Auguste e Louis nasciam, respectivamente, em 62 e 64, o jovem Manet, que será uma figura inspiradora para a emergente geração de artistas impressionistas, por esses anos já causava estardalhaço no meio artístico e cultural parisiense, ao expor nos salões obras como Piquenique sobre a Relva, em 1863, e a Olímpia, que ele expunha em 1865, embora a obra seja de 63. De todo modo, admitamos que, à primeira vista, ambos os acontecimentos parecem compartilhar a celebração de um espaço fenomenológico feito dos movimentos do ar e da luz. Como acontecimentos nascidos das mesmas circunstâncias históricas, é de se esperar que apresentem muitas características em comum, em especial a epifania do espaço urbano, da vida ao ar livre e do movimento. Além do interesse que ambos manifestam pelos aspectos multifacetados do cotidiano na cidade industrial. Ambos, além disso, revelam uma excepcional fenomenologia dos espaços abertos, inundados pelo ar e pela luz e animados pelos protagonistas que usualmente frequentam esses lugares. Ambos os acontecimentos, igualmente, descortinam dimensões da vida miúda, da vida comum, que até então haviam sido obliterados do espaço público e que até então eram destituídos de qualquer prestígio social na grande tradição artística. Mas, a despeito desses aspectos em comum, será preciso também estabelecer os pontos cruciais de tensão, de discrepância, que apartam as vistas dos Lumière e a pintura impressionista. Ou, mais que isso, será preciso estabelecer as diferenças teóricas fortes entre pintura e cinema, enquanto meios específicos que são, enquanto tradições específicas que cada um deles mobiliza. Pretendo, ao longo dessa minha argumentação, apontar e discutir esses aspectos de convergência, mas também de conflito entre os dois acontecimentos. Para começo de conversa, há que se admitir que há um ponto de convergência crucial a unir a pintura mais avançada que se produz na modernidade industrial e o primeiro cinema. É o fato de terem ambos dramaticamente colocado em xeque modos consagrados do ver, instituídos pelo menos desde o século XV, e o fizeram, esses novos modos de ver,
teriam uma potência para se universalizar e se irradiar globalmente. É preciso levar em conta que, diferentemente do cinema, que era algo novo, auspiciado pelas novas condições da produção industrial, a grande tradição figurativa clássica e barroca do Ocidente, né, a pintura, na sua grande tradição clássica e barroca, era antiga de quase 5 séculos e entretanto, chegava nessa segunda metade do século XIX a um ponto de culminação, né, talvez de esgotamento. A gente sabe que é de 1824 o diagnóstico do Hegel da morte da arte, quer dizer, a morte como nós a conhecemos até aqui. Ela vai continuar, mas é um evento menor da cultura burguesa, individualista, etc. E, a partir desse ponto de culminação, ela teria que se refundar em face dos desafios dessa civilização tecnológica que ela, doravante, confrontava. Acho que, a esse respeito, o texto do Benjamin, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, é um texto de referência aqui para nós. De resto, a pintura, tal como ela havia se constituído desde o século XV, era uma arte essencialmente endereçada à contemplação, ou, pelo menos, a uma visão empenhada, seletiva, que pressupunha uma atenção focada e restrita. E o que a cidade industrial tinha a oferecer a esse paradigma de arte era, cada vez mais, um magma de atenções flutuantes e dispersivas e um público anônimo, indistinto, pouco propenso a fidelidades. Mas eu não vou aqui me deter, além da conta, no debate da pintura defrontada, para usar os termos benjaminianos, à era da sua reprodutibilidade técnica. Vamos examinar, então, certos traços que parecem comuns a esses dois meios voltados à produção de imagens, a pintura e o cinema. Para início de conversa, cabe reconhecer a importância que uma cultura da visualidade, né, do triunfo da visualidade, do ver e ser visto, vai cada vez mais adquirindo no ambiente urbano parisiense das últimas 3 décadas do século XIX. Paris sendo, como vocês sabem, o laboratório no qual se preparam as experiências artísticas e culturais mais arrojadas e provocantes sob a égide do capitalismo industrial no cenário mundial. Paris sendo, portanto, capaz de fazer essas experiências ressoarem mundialmente. Eu quero dizer que o ver, e é o ver doravante acompanhado do seu duplo, ver enquanto vendo-se a si próprio sendo visto, o ver torna-se um ato social, enraizado nas práticas mais singelas da vida cotidiana. Ou seja, ver transeuntes enquanto se está sentado à mesa de um café, ver vitrines nas famosas passagens, ver vitrines nas lojas de departamento, entreter-se com os cenários dos panoramas, no espaço urbano, entreter-se com os afiches que ressaltam a cada esquina, perambular pelos pavilhões das exposições universais, folhear as estampas das revistas de variedades, colecionar as vistas dos almanaques ilustrados, colecionar cartões postais. É importante a gente ter em mente que está se constituindo uma poderosa indústria turística. A indústria turística é uma indústria essencialmente do ver, que maneja, né, os acontecimentos da visão, que comprime, enquadra, seleciona e hierarquiza. E cabe sublinhar, trata-se de um ver que nem sempre está atrelado aos privilégios da vida burguesa e que pode se mostrar relativamente emancipado de prerrogativas de classe. Em suma, o ver e o ser visto invadem as ruas das metrópoles, ganham a densidade de fenômenos sociais e adquirem expressão política e econômica. A gente pode evocar aqui o escândalo moral
produzido pela Olímpia de Manet, que eu projetei há pouco, um escândalo com o que se julgou, a obra produziu um escândalo enorme, porque se julgou que era um barateamento, um rebaixamento, uma iconoclastia da grande tradição ocidental, era uma iconoclastia com a imagem, colocar aquela mocinha suburbana, né, e há todo um anedotário de imprensa, um cronismo de imprensa, que com preconceitos de classe em relação àquela figura feminina. Então, esse escândalo repercutiu não só numa subliteratura de cronistas menores, mas também numa iconografia extraordinária de sátiras na imprensa francesa da época. Não se pode esquecer, além disso, que não fazia tanto tempo assim, ou seja, que nos anos 30, 1830 e 1840, anos de grande tumulto político, de grandes sublevações populares, né, das revoluções de 1848 urbanas, com insurreições urbanas, nesse período, Daumier havia registrado, né, nas páginas de uma imprensa satírica, de uma imprensa política, e foi perseguido, foi processado por isso, havia registrado os massacres das insurgências populares nesses anos, né? Então, o poder dessa cultura de imagens. Jornais, almanaques, afiches, cartões postais, revistas de modas e variedades, né? Além, eu acabei de sair do exemplo de uma imprensa política, mas havia também essa mídia nascente, indústria do entretenimento, né, rótulos, etiquetas de produtos de consumo, a propaganda, né, a cultura dos anúncios, né, com a difusão da imagem fotomecânica, havia se propagado em escala de massa e testemunhava a nova força dos acontecimentos ligados à visão na cidade industrial moderna. Nós sabemos a quantidade, além disso, nós sabemos a quantidade de dispositivos ópticos que se ofereciam ao público parisiense, né, todos os dispositivos que precederam ao cinematógrafo, né, e que eram um entretenimento. Nas grandes exposições universais, havia espalhados esses dispositivos ópticos, né, para deleite do público. Há, ao lado dessa infinidade de novos objetos que se oferecem à visão, também uma economia das relações intersubjetivas, né? Constitui-se uma verdadeira economia das relações intersubjetivas fundadas nos modos e hábitos da visão. E, claro, nós não podemos negligenciar os efeitos ideológicos, né, de extração colonial, de segregação de classe, de raça e de gênero, que forçam para demarcar lugares e usos exclusivos da visão nessa nova arena. Nessa arena, é frequentemente difícil, entretanto, demarcar claramente os polos de poder, pois as posições do que vê e do que é visto se sustentam no fio da navalha e podem trocar de polo a cada instante. Note-se, por exemplo, a complexidade ideológica do nu feminino na obra de Degas. É um pouco o exemplo que eu trouxe, eu não trouxe nenhuma imagem. Embora não se tenha dúvida sobre o ponto de vista de classe presente em tantos registros que o pintor deixou da vida elegante parisiense, nas corridas de cavalo, nas salas de concerto, nos retratos melancólicos de famílias burguesas, poucos artistas dessa geração de 1860 e 70 captaram com tanta pungência o corpo feminino, como se pode constatar em parte substancial dos nus deixados pelo artista, que não eram nus de ninfas ou deusas, mas prostitutas velhas, com os corpos laços, arruinados pelo fardo da profissão.
Paris assoma dessa maneira como um laboratório de imagens. Surgem aí condições históricas, econômicas, políticas e sociais que resultam na hegemonia de uma cultura das imagens. Como se vê, o cinema não assinalava um acontecimento abrupto. Ele era o desaguadouro de um processo no qual os modos tradicionais da visualidade vinham gradativamente sendo testados, sendo checados e sendo, por fim, destituídos. A produção do pequeno grupo de artistas impressionistas e a produção dos irmãos Lumière competem, portanto, em meio a uma disputa renhida de outras forças nesse território que constitui uma esfera pública da cultura, né, marcada, essa esfera pública da cultura desde sempre, marcada pela cultura de massa, pela cultura de massa e pela imagem, pela hegemonia da imagem, e no cerne dessa esfera pública que se entrelaça, se amalgama a trama da cultura de massa, no cerne se aloja uma... perdão, eu me atrapalhei aqui. Eu só quero ressaltar a ideia de que essa esfera pública ela é indissociável do mercado, né, e dessa cultura de massa, né? Portanto, é um lugar conflagrado, né? E é nesse ambiente conflagrado que a gente deve pensar tanto a pintura, a constituição da pintura, né, tanto as resistências, os recuos da pintura, como, do outro lado, né, a maciez da obra, a permeabilidade, a porosidade das vistas do Lumière. A esse respeito, notemos que, diferentemente dos dispositivos que haviam, na mesma época dos Lumière, chegado a produzir imagens em movimento, como é o caso do cinetoscópio do Thomas Edison, né, que era um dispositivo pesado, né, de pouca mobilidade e destinado a um único usuário de cada vez, a máquina inventada pelos Lumière tinha esse condão da portabilidade, da disponibilidade, né, prenunciando o seu uso social em larga escala, né, e prenunciando, portanto, o advento da sala de cinema, né, prenunciando um sistema de ordenação da visão, prenunciando novos hábitos, novas formas de sociabilidade fundada nesse sistema, né, regulando dispêndios de tempo, né, percepção de espaço, né, a sala de cinema é um microcosmo, né, da subjetividade. Quero dizer, em suma, que o cinematógrafo trazia consigo estruturalmente a premissa dessa destinação a uma audiência numerosa, que é a grande revolução técnica e teórica do cinematógrafo. Até aqui, gente, está dando para seguir? Porque eu acho que eu estou na metade ainda, mas vamos lá. Até aqui, eu apresentei a vocês dois acontecimentos cruciais, duas ordens de questão, melhor dizendo, que surgem, né, como frutos da modernidade sob a égide do capitalismo avançado numa metrópole, né, como é Paris nesse momento. Em primeiro lugar, uma cultura urbana complexa e refinada, fundada na primazia da imagem, isto é, fundada nas prerrogativas e atributos da visão, ou fundada no ver e ser visto, né, nessa prática que, como eu defendo, se torna uma prática social do ver e ser visto, o que, certamente, eu não vou me estender nisso, mas essa prática do ver e ser visto tem a ver com as premissas, sob o capitalismo avançado, da circulação contínua de coisas e pessoas, né, desse trânsito incessante, revertendo um no outro de coisas e pessoas. O fato da imagem, né, que se desprende, né, da coisa em si, ganha uma vida própria. Enfim, a cultura da imagem tem a ver com essa circulação sob o acontecimento de expansão econômica que a gente assiste nesse momento, sob o capitalismo industrial.
Em segundo lugar, em primeiro lugar, então, essa cultura urbana complexa e refinada, fundada, que privilegia os acontecimentos da visão, uma cultura da imagem. Em segundo lugar, na esteira dessa cultura urbana, uma esfera pública, que evidentemente não é um lugar pacificado, mas esse lugar que descreve um embate de forças inconciliáveis, em permanente entrechoque. Eu trato agora de introduzir um terceiro elemento, uma terceira ordem de questões que surge do entrelaçamento desses dois aspectos que eu acabo de expor. Uma nova subjetividade que surge dos cafés, na vida da boêmia, dos espetáculos de variedades, na vida noturna. Aqui, na verdade, é o Folies Bergère, é um desses lugares, e há também uma rica documentação falando sobre... É um lugar conhecido de prostituição em Paris nesse momento. Enfim, uma subjetividade dos prostíbulos, dos parques públicos, das lojas de departamento, dos salões de arte, das grandes exposições universais. É nessa instância da vida simbólica que a visão alcança sua dinâmica social mais plena. As inúmeras referências do poeta e escritor Charles Baudelaire à experiência da flânerie são uma resposta estética à hegemonia de uma lógica mercantil da imagem e testemunham o advento dessa subjetividade vadia, que o poeta celebra como um dos acontecimentos cruciais da vida moderna. Permitam-me aqui citar um texto que eu achei muito bom de uma autora chamada Christa Blumlinger, pesquisadora de cinema austríaca, professora da Universidade de Paris 8. Esse texto ele foi publicado num livro sobre o cinema de atrações, chama O Cinema de Atrações Reloaded. E ela discute com muita finura o cinema de Lumière e faz uma comparação entre o cinema e a locomotiva, que me interessa centralmente aqui. Eu vou ler aqui. Ela está comentando especialmente a chegada do trem La Ciotat, do qual eu projetei um frame aqui, de 1895. Então, vamos lá. Na figura da locomotiva se representa, metaforicamente, um aspecto do processo formal do cinema, a desaceleração, a parada e um novo engatar. Ambas as máquinas, a locomotiva a vapor e o projetor, incorporam o princípio da repetição e da disponibilidade. Eles são acionados, postos em movimento, postos em pausa e colocados uma vez mais em ponto de reiniciar a rotação. Os trens, os metrôs e os bondes elétricos se inscrevem no primeiro cinema como signos da modernização, no sentido de uma mudança ostensiva na natureza subjetiva da experiência, ou, de modo geral, no sentido das transformações sociais, econômicas e culturais mais abrangentes. Foi isso que descreveram inúmeros estudos na história cultural do telégrafo, do telefone, das estradas de ferro, do automóvel, da fotografia, do cinematógrafo. Atribui-se à estrada de ferro a perda da experiência da viagem como um contínuo espacial, na medida que o trem atravessa um espaço intersticial. Quer dizer, o trem atravessa vários lugares que têm nome, que têm a sua identidade, mas ele atravessa vazios, ele não se detém em nenhum, por isso que é o espaço intersticial. Então, se perde a experiência do enraizamento do contínuo espacial. Dessa maneira, o trem, como o próprio cinema, funciona como uma máquina que organiza o olhar, ao mesmo tempo que opera como um gerador de linearidade e movimento. Há, portanto, uma afinidade técnica entre o cinema e a estrada de ferro, ou antes, entre as máquinas que os constituem, a locomotiva, os vagões e o projetor.
Tal como a Estrada de Ferro, o cinema constitui uma nova temporalidade, que não apenas se assenta na destruição de temporalidades tradicionais, mas também se vincula a um novo sistema de valores, o desfrute da velocidade, a descoberta de lugares desconhecidos e a perda de raízes. Na condição de passageiro imóvel, olhando a passagem de um espetáculo emoldurado, a paisagem através que se vê, né, a paisagem através da qual se viaja, o passageiro do trem do século XIX prefigura o público de massa do cinema. Né, quer dizer, ele é um consumidor de imagens, ele não pertence a nenhuma delas, então, por isso que o passageiro do trem prefigura o público do cinema. Esse viajante, confrontado às vistas dinâmicas, panorâmicas e em movimento, deve aceitar a perda do fundo por conta da velocidade. A Estrada de Ferro surge como uma força, erradicando espaço e tempo. De acordo com Lynn Kirby, a Estrada de Ferro e o cinema convergem, mais precisamente, nos modos de percepção do espectador e do viajante. Ambos criam o turista, o consumidor visual, um observador panorâmico, um sujeito profundamente instável. A descontinuidade, o choque, a sugestibilidade caracterizam tal experiência. O contínuo recuar daquilo que é visto leva à incerteza no que concerne à representação visual. Tal incerteza se transmite no cinema por meio da alta velocidade do meio do projetor, né, com o resultante aumento no número de impressões, na desorientação e nas mudanças de posição incessantes. Nesse contexto, não se deveria subestimar o significado do fato de que os novos meios de transporte e as novas mídias terão trazido consigo um inquietante acréscimo de perigo físico e estimulação nervosa. Bom, essa última parte, na verdade, eu não estou tão certa, mas me parece eloquente, né, desse desenraizamento que está sendo tematizado tanto na pintura, de alguma maneira, estruturalmente, a gente vai ver no cinema de Lumière. Na pintura, isso é o grande problema, né? Tem uma dimensão trágica, né? Tanto que o espaço da pintura, ele, doravante, será um espaço de montagem, de vãos, de interstícios, né? Como já é a pintura de Manet, né? A pintura de Manet é uma colagem avant la lettre, né? Então, tem esses buracos, esses abismos, né? Que dá uma dimensão dramática, né, dessa provisoriedade da experiência. É essa ordem de questões que eu tento endereçar aqui nessa minha fala, né? A perda do fundo, né, por exemplo, é um acontecimento patente nas vistas de Lumière e na pintura mais arrojada do período. O que se esgota, é claro, é o antigo fundo do enunciado dialético clássico, né? A equação figura e fundo. É esse fundo que se dissolve na pintura, né, mais experimental e no filme do Lumière. E, em ambos os casos, na verdade, o que a gente vê acontecer em muito da pintura, e eu acredito também nas vistas do Lumière, é uma espécie de integração do longínquo e do distante, né, tanto na pintura como nas vistas do Lumière, né, os acontecimentos, em ambos os casos, né, na pintura mais experimental e nas vistas do Lumière, o plano de fundo se integra aos acontecimentos do primeiro plano, o próximo e o distante se comunicam num contínuo rico e complexo, formando um espaço poroso, como que em membranas que se comunicam internamente. Constatamos, assim, que essas questões estão presentes tanto na pintura como no cinema nascente nessas décadas finais do século XIX, embora sempre em instâncias as diversas e, às vezes, antagônicas. Eu vou logo mais concluir com
com esse antagonismo. Ora, a pintura é uma prática antiga de séculos e foi no ambiente estético e intelectual europeu do século XV, né, no ambiente do Renascimento, que ela se consolidou como um modelo privilegiado de representação do mundo. Desde o século XV, a pintura é a janela do mundo, né, assim a descreveu o tratadista Leon Battista Alberti em 1435, e a pintura, pelo Alberti, ela era pensada como janela do mundo, como uma imagem privilegiada, uma imagem divina da natureza, né? E esse privilégio que a pintura perdia agora para essa emergente cultura da visualidade, né, que a propaganda, né, tomava, né, era a lógica da mercadoria e se dissipava, né, que dissipava todo a pretensão, né, de exclusividade a qual se arrogava a pintura, né. Com a disseminação em larga escala da imagem fotomecânica na propaganda, na cultura impressa de jornais, almanaques, revistas de variedades, no cinema, nos panoramas, na nascente indústria turística, na infinidade de aparatos ópticos que ofereciam entretenimento a multidões, né, se perde esse privilégio da imagem que era tradicionalmente da pintura. Enfim, a obra de Lumière e dos artistas atuantes entre as décadas de 1860 e 1890 respondiam aos novos desafios dessa cultura técnica e à nova sociabilidade fundada na imagem, no privilégio da visão. Fundada na exposição contínua, né, as mercadorias que se veem através dos vidros, das vitrines, né, nas lojas, nos estandes de artefatos, nas grandes exposições, nos salões, nos museus de história natural, etc. Mas, diferentemente da pintura, o cinema era já um meio que surgia em resposta a esse novo status quo, né? O caso da pintura, né, tratava-se de uma tradição secular de séculos que se via agora, com o advento dessa agressiva civilização técnica, questionada em suas premissas mais fundas, no polo oposto à pretensão da tradição artística, né, à singularidade, ao caráter irrepetível do gesto pictórico. O cinema já nascia sob a égide do paradigma industrial, ou seja, já nascia sob a égide da seriação, da variabilidade inesgotável das imagens do mundo. De todo modo, com obras como Olímpia, como Déjeuner sur l'herbe, Manet já havia anunciado sua ruptura com o paradigma clássico da representação, como também sua distância dos protocolos da Academia de Belas Artes. Nesses termos, já prenunciava o tipo de espectador ao qual o cinema de Lumière se dirigia. Um outro aspecto fascinante na pintura de Manet, e um aspecto que será radicalizado, que será levado às últimas consequências na produção dos Lumière, é a visão que desce das alturas, né, do mundo do sublime, das belas artes, para submergir na esfera da vida comum. Agora, um pouco retomando. Como se vê, por exemplo, na Olímpia, né, o mito clássico da celebração do amor, da beleza em Vênus, é comentado, né, por essa jovem de carne e osso, né. Há também na Olímpia, em especial, há um acontecimento que a inteligência, a sutileza do Manet introduz nessa obra. É uma obra de grande escala, né, e isso foi bastante provocativo para o público da época, porque os grandes formatos são destinados à narrativa épica, narrativa histórica.
E esse é um tema de provocação, né? Foi percebido, evidentemente, o comentário, a paródia da obra do Tiziano, de 1538, mas um dos tentos, das façanhas do Manet, é que essa obra ela tem um olhar altivo, essa moça, né? Embora se trate de uma cena de disponibilidade sexual, né, é ela que parece ter a prerrogativa de escolher, da escolha, né? Ela está sempre olhando você de cima, não importa o lugar que você posicione para observar essa tela, essa figura feminina ela está sempre com esse olhar senhorial. Então, tem uma inversão entre as posições ativa e passiva aí do olhar, daquele que olha e aquele que se converte no objeto do outro, né? Ela reverte esse processo. Então, tem esse acontecimento aí que é do maior interesse nessa obra específica, né? Bom, então, esse é um ponto que eu quis deixar marcado, né, esse olhar que se põe para a vida comum. Acho que esse exemplo da Olímpia é contundente. Retomando o baile em Folies Bergère, eu acho que o procedimento de empurrar, né, para fora do espaço ficcional do quadro, né, todos os acontecimentos, né, são quase que se extravasam para fora, na direção do observador, né, é uma outra indicação, né, da gana, né, de entrar nesse espaço da vida comum, né, que eu aponto aí romper com o espaço da moldura, né. Eu acho que é uma das coisas mais adoráveis aí nas vistas do Lumière é justamente essa gradação suave, né. Embora sejam vistas que tenham uma precisão compositiva extraordinária, né, você tem uma gradação muito sutil, né, entre o plano longínquo, quase que, né, isso que eu designei como essa aproximação entre o fundo, né, e o primeiro plano, né, que faz com que você, como espectador, como público, você tenha a sensação de que, se você der mais um passo, você estará dentro da filmagem do Lumière. Então, eu acho que é um acontecimento que eu posso fazer paralelo com a pintura que se tem nessa época, com a pintura mais avançada. Observemos como a chegada do trem em La Ciotat faz mais ou menos a mesma coisa, arrebentando o enquadramento, tornando tênues as fronteiras entre o espaço de lá e o de cá, entre o espaço cinematografado e o espaço daquele que filma. A propósito, eu diria que, a meu ver, esse é um dos acontecimentos mais interessantes da produção dos Lumière, esse espaço indeterminado entre a ficção e a não ficção, né, na qual esses filmes operam, né. Importa notar que, mesmo havendo sempre alguma mise-en-scène na produção dos irmãos, os personagens estarão sempre em seu habitat, né. Eles brotam com muita naturalidade, eles estão postos com muita naturalidade em alguma lida, né? Eles não desempenham nada estranho ou alheio ao domínio das funcionalidades cotidianas nas quais, né, mediante as quais eles se oferecem na imagem. O que marca o interesse dessa situação é que, mesmo exercendo certo grau de mise-en-scène, esses personagens das cenas dos Lumière não perdem essa naturalidade, não perdem esse traço de pertencimento genético àquela trama comum da vida. Os burgueses do Repas do Bebê são marido e mulher de um dos Lumière. Os operários saindo da fábrica são trabalhadores da família Lumière, que são esses empresários bem-sucedidos. Também a obra do Manet traz algo dessa ambiguidade entre ficção e não ficção. Há uma indeterminação
genética nos protagonistas da pintura do Manet, sobre pertencerem ao mundo retórico, narrativo da grande tradição da pintura, ou, né, terem irrompido ali da vida comum. O Piquenique sobre a Relva, a injunção, poderia citar esse exemplo aqui também, a música nas Tulherias, mas o Piquenique sobre a Relva, a maneira agressiva como essa personagem, isso provocou execração do público, enfim, condenação, deboche, né? Porque os rapazes estão vestidos como contemporâneos, né? Eles são pessoas comuns, e a moça nua. Então também tem esse jogo, né, que é quase uma colagem à Van La Lettre, tem uma dimensão metacrítica aí, né, do personagem criticando o próprio personagem, o papel ficcional do personagem, que, de uma maneira muito sutil, aparece em registros diferentes, é claro, né, nas vistas do Lumière, em algumas tomadas dos Lumière na pintura. Deixa eu ver. Eu já me referi há pouco a esse aspecto em comum, também um outro aspecto em comum na pintura, né, mais arrojada desse período, e as vistas do Lumière, a saber, o movimento de dentro para fora da tela, né, que faz com que a tela, né, que já é trabalhada num espaço razoavelmente raso, tanto num caso como no outro, é extraordinário. Esse raso na pintura mais experimental do período, esse espaço raso, né, que, de fato, tem uma dimensão autorreflexiva, né, isso aqui não é o espaço da representação, não é o espaço ilusionístico. Eu acho que eu preciso ter uma certa cautela, porque o Lumière obtém uma profundidade extraordinária e com muita simplicidade, sem lançar mão de recursos retóricos, narrativos, cenográficos, né? Mas o que eu acho extraordinário é que essa profundidade, né, ela se dá muito em camadas, muito nuançada, né? Ela não é dramática, ela não tem patos, né? Há uma aproximação, e isso eu acho que é um elemento que me permite compará-la com a pintura, há uma aproximação entre o próximo e o distante no Lumière. Então, o que faz essa profundidade porosa, né? Não é drástica, não é dramática, né? Há uma gradação muito sutil, né? E não há grandes contrastes de claro e escuro, né? Há uma gradação de cinzas, né, de meios tons extraordinária. Isso é parte da qualidade do cinema dos Lumière também. Mas eu acho que, de todo modo, essa transição muito macia, né, muito suave, né, do plano do primeiro plano para o plano de fundo, e aqui na pintura mais radical, esse plano de fundo e o primeiro plano se comprimem, né, se comunicam, se revertem um no outro, mas eu acho que acontece também nas vistas do Lumière. Uma outra, eu estou resumindo aqui, estou já finalizando, uma outra característica importante, que eu não agora é um elemento novo, mas eu acho que decorre de algumas observações que eu já fiz até aqui, é que tanto a produção dos Lumière como as pinturas, eu vou tomar o Manet como um exemplar, mas eu poderia talvez falar de outros artistas desse círculo, é a premissa de um espectador, digamos assim, empoderado, né? Um espectador que se vê instado a intervir, né, naquele antigo espaço da representação e a cobrar o interesse daquela imagem para as urgências do presente.
Já comentei aqui a condição singular de indeterminação do espectador em Lumière, né? Esse espectador que se instala nessa região confortável e inclusiva da vida comum, né? Nisso, o espectador, nós que estamos do lado de cá, nós nos comunicamos, né? Parece que não há solução de continuidade entre o nosso espaço e o espaço fílmico nas vistas, nas cenas do Lumière. Então, esse espectador, né, tanto da pintura como o das cenas dos Lumière, se identifica à pletora de efeitos de realidade, efeitos de real, que as projeções dos Lumière oferecem, né? Eu estou citando o Jacomon na sessão que ele dedica ao Lumière no Olho Interminável, né? Embora nessas filmagens haja sempre o ponto de vista fixo e o motivo está claramente posto no Lumière, na verdade, isso não impede que haja uma fluidez e uma flutuação nesse espaço, né, da imagem. Nada é ordenado de uma maneira tão definitiva, né, que se cristalize numa lógica interna, né, que pudesse subordinar completamente a dimensão de um espaço filmado, né, separado daquele que vê. Então, acho que no Lumière tem essa fluidez, tem uma espécie de movimento centrífugo, né, onde acontece uma miríade, né, há florações laterais, né? Se você está olhando o trem aqui em primeiro plano, mas você olha lá no fundo, tem uma locomotiva atravessa um desses 114, dessas 114 vistas. Ele está filmando a chegada do trem em Perrache. E aí, de repente, isso foi inesperado. Você vê surgindo um rolo de fumaça e está chegando um outro trem. Então, a atenção é totalmente lateral, né? Isso é extraordinário como acontecimento estético. E é isso que faz essa imagem se comunicar e acolher, né, envolver esse espaço da vida comum e nos acolher e criar essa zona de indeterminação entre o que está dentro da imagem e nós aqui fora. E eu acho que, enfim, se pode dizer que, em ambos os casos, né, guardadas as diferenças estruturais, enfim, dos dois meios, há esse espectador empoderado. Eu gostaria de deixar, então, assinalado isso que eu vi, e eu estou aqui sendo absolutamente atrevida, fazendo esse comentário sobre o Lumière, porque não é a minha área, mas de fato, foi muito estimulante, né? É algo que, para trazer isso em sala de aula, é extraordinário. Eu nunca tinha me debruçado com tanto cuidado e nunca tinha olhado o trabalho do Lumière com tanto cuidado. Então, mas eu estou lançando essas ideias meio temerariamente, né, para pensar, talvez com um pouco mais aí, em profundidade, a questão da pintura. Mas eu gostaria de deixar assinalado algo que eu vejo como um espaço relacional, né, que é próprio, é uma resposta à nova sociabilidade urbana, né? Esse espaço relacional que a gente vê nas imagens do Lumière, né, é algo extraordinário, né, porque você vê a fumaça lá surgindo lá no alto, né, um acontecimento de atmosfera, de luz, se comunicando com, né, há uma miríade, parece que é fractal, alguma coisa aqui desencadeia e tudo se move, mas é tudo muito sutil. Então, você pode ir mergulhando, né, não é algo que não te obriga aos cânones, aos paradigmas clássicos da representação, onde tinha um ponto de fuga, onde tinha um objeto privilegiado, né? Há essa flutuabilidade, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia extraordinária pela qual essas imagens do Lumière se comunicam
né, com essa sociabilidade urbana. Eu só, para terminar, eu cortei caminho aqui, mas eu já falei isso, eu já me adiantei, mas eu vou reler aqui, porque eu introduzo uma pequena observação sobre o Manet e eu não saberia, de memória, resgatar o que eu escrevi. Então, eu vou repetir. Eu gostaria de deixar assinalado, por fim, esse espaço relacional próprio da nova sociabilidade urbana que vemos em tantas cenas dos Lumière, e eu vejo essa característica em contraste com o espaço eminentemente descontínuo, né, da pintura do Manet, e em tanta pintura que depois se fez nas gerações subsequentes, né, esse espaço descontínuo, tramado à maneira de uma montagem, que nós encontramos na pintura do Manet, né, mais, enfim, pouco anterior, mas mais ou menos contemporânea às imagens do Lumière, e nós encontramos esse espaço em parte importante da pintura que se fez depois, né, inclusive na pintura de vanguarda do início do século XX. Esse espaço que, diferentemente da utopia dessa continuidade que vemos nas imagens dos Lumière, esse espaço na pintura parece desejar introduzir formas de abismo e da falta, né, nesse sistema da nova sociabilidade urbana. E aí eu vejo os destinos que são contrastantes da pintura de vanguarda já na entrada do século XX e o do cinema, né, como uma arte de massa, e a pintura cada vez mais tematizando esse público anônimo, impessoal, né, e uma relação adversa com esse novo público, e a pintura tematizando, enfim, a ideia da fratura, da descontinuidade, né, e a dificuldade de se endereçar a essa atenção flutuante, né, porque essa pintura, e a pintura de vanguarda, ela quer fidelizar esse olhar, ela requer esse tempo distendido, né, esse tempo refreado. Então, é um paradoxo aí que a gente vai ver em uma boa parte da produção mais experimental nas artes plásticas no início do século XX. Bom, obrigada, gente. Eu não me dei conta que estava tão grande. Acho que eu achei, mas já estava muito em cima da hora. Eu que agradeço, a gente que agradece a aula, professora. Queria só assinalar que a Sônia citou um texto da Christa Bluminger que a gente traduziu para o catálogo. Então, o catálogo vai chegar semana que vem, na quinta-feira, e esse texto está traduzido para o português. E vocês podem trocar por 5 ingressos. Esse que eu citei. Esse. Lumière, o Trem e a Vanguarda. É um dos textos. Ele é do... Não sei, 2006, o livro foi editado. A primeira versão em alemão de 2002, parece. E aí, em inglês, 2006. Então, eu vou abrir aqui para as perguntas do público. Boa noite, Sônia. A palestra foi bastante interessante. Você falou diversas coisas, mas eu queria saber se eu captei alguma coisa que você falou primeiro em relação ao Renascimento, a pintura renascentista. E você tem depois, no século XIX, já essa dissolução entre fundo e a forma, a figura, né? Fundo e a figura, né? O primeiro plano, né? Seria isso, né? E depois, quer dizer que tanto a pintura impressionista quanto o cinema do Lumière, eles reconectam a figura com o fundo de uma outra forma. É isso que você quis dizer? Não nessa dialética, não sei dizer, talvez um pouco estática da figura dos quadros renascentistas, né, da pintura renascentista, mas de uma outra forma mais fluida, por membranas. É isso que você... Foi isso mesmo. Na verdade, eu acho que eu fiz
um esforço meio brutal, meio, enfim, a golpe de martelo, tentando transpor um exemplo do cinema para a pintura. Eu acho que, na imagem fílmica, eu posso dizer que há essa deshierarquização, né, na dialética figura e fundo, onde há a precedência, na tradição clássica, da figura sobre o fundo, né, a figura é a essência, o fundo é a contingência. Isso se reporta toda a tradição dos gregos, platônica, enfim, passa pela tradição católica, cristã, católica. Mas na pintura você tem um processo mais violento, né, de uma deshierarquização da figura e do fundo, e se dissolve, de fato, né. Mas acho que no cinema, na imagem do Lumière, né, é muito claro essa deshierarquização e o privilégio dessa atenção centrífuga, né, dessa atenção, dessa percepção lateral, né, porque tem muitos pequenos acontecimentos, né, tem coisas que eu não tinha visto a primeira vez, a segunda vez, fui ver. Então, diz respeito a essa deshierarquização entre figura e fundo. Então, mas, por exemplo, no cinema, no caso do cinema, a gente está falando imagens em movimento, né? No caso da pintura, ela, vamos dizer, o quadro é estático. O que movimenta é o seu olho, né? Em torno dos planos, né? Então, quer dizer que o cinema, em relação à pintura, é um pouco diferente, né? Quer dizer, são diferentes os meios aí, né? Não, sem dúvida. Eu não sei se foi meio brutal o que eu tentei fazer, né? Mas eu acho que, do ponto de vista conceitual, o gesto tem o seu paralelo, num caso como no outro. No livro do Jacques Aumont, ele fala sobre isso? Não, o Jacques Aumont fala muito da ideia de que essas imagens trabalham nessa região de indeterminação entre ficção e não ficção. E aí eu transponho, enfim, essa reflexão do Jacques Aumont para a ideia da vida comum, que é uma ideia com a qual eu já trabalho há um tempo, né? E me pareceu que faz sentido, né, o interesse dessa imagem do Lumière, né, porque ela passa muito próximo desse registro, dessa mágica. Então, ela algo que eu não pude discutir aqui, porque também, enfim, isso já ficou uma ansiedade minha enorme, mas eu acho que se o cinema, isso é muito claro nas imagens do Lumière, ele nos provê de uma autoimagem, né? Então, essa cultura da imagem ganha uma nova centralidade, um novo estatuto na cidade industrial moderna, no âmbito dessa cultura do entretenimento fundada no prestígio da aparência, dos reflexos, né, na emancipação da imagem. Mas há também o empoderamento, ela nos provê de uma autoimagem, né? Acho que o caso da Olímpia, há essa autoimagem, né, essas obras sobretudo para a figura feminina, né, a tradição dos nus femininos é cruel na grande tradição figurativa europeia, ela é cruel para as mulheres, né? E eu acho porque são cenas, são cenas de rapto, são cenas de estupro, no fim, né? E eu acho que essas cenas de nus na obra do Manet, essa obra, a Olímpia, são acontecimentos extraordinários, porque há um empoderamento, há uma apropriação da autoimagem, né? Há um ponto de vista feminino aí, né? Paradoxalmente, porque ali é um mundo masculino, da boêmia, né?
essa turma aí são todos a turma de meninos, né? Então, eu acho extraordinário ter esses acontecimentos na obra do Manet, né? Que são fatos raros, assim. Mas, olha, eu tentei fazer esse paralelo. Eu acho que, enfim, não dá para reduzir uma coisa à outra, né? Acho que pode ter ficado a impressão para vocês que algumas aproximações foram a golpe de martelo aí, mas não, deu para entender. Obrigado. Imagine. Obrigado você pela pergunta. Bom, muito obrigada, Sônia, pela exposição, pelas reflexões muito estimulantes. E, entre outras coisas que você falou, eu gostei muito quando você fala dessa profundidade porosa, dessa porosidade. E aí o que eu queria te perguntar era sobre essa linha diagonal que é muito frequente nos filmes dos irmãos Lumière e que é uma influência absoluta nos filmes que a gente vai ver pelas décadas seguintes, nos cinejornais, nos filmes de não ficção. Essa construção, essas linhas do enquadramento dos irmãos Lumière, elas vão ter uma vida muito longa. Então, eu queria saber de você como você vê essa linha diagonal e como se insere na pintura. Olha, eu acho fascinante essa questão que você... Eu estou tentando achar que... Bom, aí tem uma diagonal. Estou tentando pôr aquela... Você sabe que a diagonal ela é uma estrutura, do ponto de vista formal, isso tem uma tradição de escolas, de autores eruditos. A diagonal é uma estrutura típica, característica do mundo barroco, da imagem barroca, porque é a dramaticidade, é o pathos, né? A transmissão é um movimento, né? Do movimento do primeiro plano para o fundo, né? Então, que confere o contraste brutal de claro, escuro, chiaro, escuro, né? Da tradição barroca. Então, o que eu acho surpreendente é que não tem pathos, né? Tá muito mais... É uma imagem... As imagens que a gente encontra nessas cenas dos Lumière, elas estão muito mais próximas a um lirismo, às vezes quase que a comédia, né? A fanfarrona, quando não é, mas é mais lírica, não tem pathos, né? E a estrutura é da imagem barroca. Então, enfim, é muito particular, é muito singular, né? Agora, aí, eu de fato, eu não posso tentar te responder aqui, porque eu acho que eu não tenho dados, eu precisaria olhar com mais cuidado, mas das imagens, das vistas que eu vi, eu acho que ele sempre contrabalança com algum eixo horizontal, ele sempre usa para contrabalançar, né, para compor com esse movimento diagonal, ele usa algum elemento, né, estável, né, frontal, né? Ele aplaca, né, o movimento de profundidade, o movimento dramático, né? E isso é extraordinário. Eu acho que isso tem a ver com esse ethos de vida comum, que é muito natural na filmografia deles, né? Esse caráter, né, de vida miúda, né, de acontecimentos, às vezes burlescos, de acontecimentos da vida comum. Eu acho que isso é um pouco, como eu disse, é o ethos dos Lumière, né? Não tem essa dramaticidade da imagem da tradição barroca, do claro-escuro. Mesmo o calibre, né, da luz, ele é sempre tem muitos valores, né? É quase tonal, é uma imagem tonal,
né? Raramente a gente vê numa das saídas de fábrica, acho que tem um contraste de claro e escuro, mas acho que foi uma filmagem não tão bem sucedida. E nos outros, né, tem uma gama entre o branco e o preto, tem uma gama muito rica, né, de valores tonais, de cinzas, né. Isso concorre também para que haja essa porosidade, para que esse espaço acolha, né, nos acolha, né, que ele se extravase para além do enquadramento, né, porque tudo é muito gradual, é um espaço de passagens, de transições, né. E de continuidades, de contínuos. É relacional, é sempre relacional. Mas é curioso, é algo a se pensar, porque a diagonal é um elemento, isso é quase que um truísmo, né? É um elemento compositivo da tradição barroca. Perguntas? Mais alguém? Ninguém? Bom, eu posso fazer uma, então. Vamos lá, coloque. Você falou falou muito da exposição universal, né? E, curiosamente, os irmãos Lumière, eles filmaram, tem várias vistas na exposição universal. Inclusive, na época da exposição universal de 1900, construíram umas plataformas móveis, umas esteiras rolantes, né, onde as pessoas andavam, como se estivessem nos desenhos animados dos Jetsons, né, naquela época. E tem vistas dos Lumière disso, e eles filmaram. E isso para dizer que os filmes dos irmãos Lumière expressam, muitas vezes, assim, um entusiasmo muito grande com a modernidade, né, do ponto de vista técnico mesmo, um verdadeiro deslumbre com trens e todo esse aparato que estava aparecendo nessa época. E aí, como que fica a pintura em relação a isso? Seja do grupo mais ligado ao impressionismo, seja da pintura que vem depois? Não sei, seria possível falar desse entusiasmo também, ou é uma postura um pouco diferente? Não sei, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que como essa pintura mais experimental, ela está muito associada a círculos mais de boêmia, né? Então há uma relação muito ambígua com a cultura burguesa, né? E frequentemente eu digo ambígua porque a maior parte desses artistas provém de estratos burgueses, mas se dissocia, né? Há histórias de ruptura com a tradição familiar, que gostaria de destinar aquele filho a uma carreira jurídica, geralmente a uma carreira jurídica, e esse filho se manda para Paris e começa a frequentar a Boêmia. Então, eu acho que tem um tipo de posição mais distanciada, mais relutante, mais crítica, né? Agora, estou lembrando de outra coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver indiretamente, eu deixei de falar. Muitos artistas descontentes com a condição dos salões, né, onde você encontra um público indiferente, um público que não vai destinar mais do que, sei lá, 1 minuto ou alguns segundos diante da sua obra, muitos estão procurando espaços, começam a surgir espaços mais restritos, espaços mais elitistas de exposições, né? Bom, tá surgindo um mercado, né, galerias que fazem exposições individuais, mas tem sociedades que e o discurso é esse, tem sociedades que fazem exposições individuais. E o discurso é esse, não, aqui eu posso parar, eu posso me dar aos prazeres da contemplação, enfim. E, às vezes, esse prazer da contemplação, eu até falei, pode sugerir uma posição conservadora, ideologicamente conservadora, mas nem sempre. É um pouco uma situação tensa em relação... Qual é a relação? Quem é o público que eu me dirijo?
né? Porque, para a tradição da pintura, a pintura sempre se dirigiu aos pares, né? A pintura vem de uma tradição aristocrática, de corte, ou se ela não é no templo, né? na tradição sacra, né? Mas a pintura, como uma prática que pretende, que tem ambição intelectual, né? Ela é por um círculo restrito, ela é sempre para o apreciador, né? E, por um lado, é uma situação nova e extremamente interessante, e a pintura está tematizando, né, essa nova compreensão espaço-temporal, esses temas da vida comum, é uma resposta, já é uma problematização dos novos tempos, né? E é um desejo de alargar, de rever, né? Mas, curiosamente, há essa reação também, que parece conservadora, né? Mas, sei lá, tem de fato um problema irresolvível aí, um problema, né, a quem eu me dirijo, né? E essa economia atencional, que é uma economia do consumo, né? Mas eu respondendo, Kalak, eu acho que não há, eu não encontro relatos de entusiasmo, né, nesse sentido triunfalista com uma era de ciência. E não que eles sejam alienados, não. Eu acho que tem uma posição mais recalcitrante mesmo. Agora, eu acho que eu acho que precisaria, e não havia como, seria outra palestra, mas eu acho que há uma associação e uma discussão a ser feita da conexão da imagem com a ideia, a imagem como uma apropriação, como uma sujeição, né? E que nós estamos vivendo o momento da expansão colonial, né? Essas exposições universais, elas são um microcosmo, né? Quer dizer, a gente tem aquele filme dos Lumière que aparece duas moças, né, burguesas distribuindo alimentos para as crianças da Indochina. Sim. Né? Era uma... Curiosamente, eram pessoas importantes, aquelas duas moças. Era a esposa e a filha do governador-geral da Indochina, que tinha sido colocado lá pelo governo francês para uma pessoa de alto escalão, entendeu? Foi feita lá. Lá na Indochina. Na Indochina. Porque nessas... você encontra... Eles trouxeram índios, quer dizer, de 1889, veio o Buffalo Bill com a trupe, veio com índios. E encenaram espetáculos de cowboy, o Buffalo chamava Cody, né, e o apelido era Buffalo Bill, mas ele trouxe. E, enfim, esse povo que veio da Indochina, da África, o que terá sido feito, né, enfim, tem... eu acho que a gente precisaria entender melhor como essa hegemonia, esse triunfo da cultura de imagem, ela se presta, porque a gente sabe que a apropriação da indústria turística, né, é uma apropriação violenta para consumo, né, como há uma codificação da natureza, uma codificação para a recreação burguesa, né, se transforma né, o campo num lugar aprazível de recreação burguesa. Isso a indústria de cartões postais faz isso admiravelmente bem. Eu acho que esse seria um tema legal, assim, importante a ser investigado. Tá. Então, vamos encerrar aqui. Agradeço a presença da professora Sônia, agradeço a presença de vocês. Só para comentar que o curso continua na semana que vem, na nossa última aula, com o professor Ismael Xavier, próxima quinta-feira, dia 6 de janeiro. O Ismael se propôs a falar um pouquinho da relação entre os Lumière e o cinema de atrações. Então, venham. Semana que vem, na quinta, já teremos o catálogo e vocês vão poder trocar seus ingressos. É isso. Boa noite.